Quando tive o meu primeiro filho, minha inexperiência levou-me a seguir a regra ditada pelo velho pediatra da família. Minha mulher só podia dar de mamar de 4 em 4 horas, muito embora meu filho começasse a berrar pouco mais de 2 horas depois da mamada. As noites eram um inferno, até que decidi que não estava certo submeter meu filho a aquele sofrimento. Troquei de pediatra. A primeira informação é de que não havia coisa alguma errada com o Luiz Eduardo. O que ele tinha, o que o fazia chorar, era fome. Depois de devidamente alimentado, segundo o horário do seu estômago e não o do velho pediatra, as noites passaram a ser calmas e tranquilas. Foi quando comecei a estudar sobre o comportamento infantil. Educar o estômago do bebê e os horários rígidos de alimentação provinham de uma teoria psicológica segundo a qual a formação do caráter começava no dia do nascimento. Esperava-se que os hábitos metódicos de alimentação estabelecessem as bases de um caráter firme. A alimentação de 4 em 4 horas se baseava no bebê médio. Os outros, os que não tinham um relógio tão ajustado com o horário oficial, sofriam com o capricho científico. Até os anos 50, não faltaram artigos ditos científicos condenando as mães que cediam a seus bebês. A isso chamavam de mimar a criança, comportamento que diziam comprometeria a boa formação do seu caráter. Hoje, felizmente, o bebê é alimentado quando dá sinais de fome. E se isso parece banal e natural, é conveniente lembrar que foram precisos muitos e muitos anos de sofrimento de bebês e de suas mães para que se chegasse a um relacionamento harmonioso. O bebê, nos primeiros meses de vida, não tem processos mentais que possibilitem adiar a satisfação da fome ou dominar seu apetite. A fome do bebê é imperiosa, um impulso para a satisfação urgente e para assegurar sua sobrevivência. Satisfazemos o máximo possível todas as necessidades de um bebê, porque ele é completamente dependente e não tem meios de controlar suas necessidades. À medida que o mecanismo físico e mental da criança amadurece, ela está cada vez mais apta a assumir a coordenação das necessidades do próprio corpo e a controlar seus impulsos. O método indicado para um estágio do desenvolvimento da criança pode ser totalmente inadequado para outro estágio. Por exemplo, se aplicarmos a uma criança de 2 anos o mesmo princípio que aplicamos ao bebê, atendendo a todos os seus desejos, vamos deseducá-la e ela será extremamente dependente, grosseira, egoísta. Muitos dos problemas que surgem na criança pequena aparecem nos momentos críticos das fases novas do desenvolvimento infantil. Também é bom saber que cada criança é única e reage de um jeito aos problemas trazidos por uma nova fase do seu desenvolvimento. Além de todos os perigos que a desnutrição provoca, pesquisadores alemães descobriram mais uma, muito perigosa para as crianças. A desnutrição favorece mutações dos vírus e bactérias que atacam as crianças, fazendo com que fiquem mais fortes e mais resistentes à medicação. Segundo o Dr. Adolf Lorenz, da Universidade da Baviera, organismos desnutridos são reservatórios de micróbios mais agressivos, que encontram no corpo debilitado da criança um campo fértil para mutações e para a reprodução em velocidade acelerada em comparação com organismos sadios e bem alimentados. Isto é verdade também para adultos mal nutridos. Segundo o Dr. Lorenz, a má nutrição na gravidez faz pior. Danifica as defesas do futuro bebê. Diz ele que o que a mãe come e o que deixa de comer durante a gravidez pode determinar a capacidade da criança de combater as infecções. E, às vezes, essa incapacidade é para toda a vida. Isso explica a existência de pessoas mais propensas a ficarem doentes. Outra pesquisa, orientada pelo pediatra Andrew Prentice, da Universidade de Cambridge, confirma: a má nutrição da mãe prejudica o desenvolvimento do sistema imunitário da futura criança, fazendo com que o indivíduo seja mais propenso a sofrer com as infecções ao longo da vida. Pesquisas em 3 cidades de Gâmbia deixaram muito claro que as crianças nascidas de janeiro a junho
eram muito mais resistentes às doenças. É que essa é a época da colheita, quando a comida é abundante. As crianças nascidas nas estações das chuvas e da fome morrem com mais frequência e ficam doentes mais vezes que as outras. Em resumo, os danos da desnutrição são imediatos e de longo prazo. Cientistas não têm mais dúvida. O timo, onde as células T do sistema imunológico se desenvolvem no feto, é muito sensível à má alimentação da mãe durante a gravidez. E uma das piores consequências é a condenação da criança por conta do declínio na habilidade do seu corpo de construir a memória imunológica dos agentes infecciosos. Uma das brincadeiras prediletas dos bebês é o esconde-esconde, quando a mãe cobre o rosto com a fralda e logo a retira. Por que, Lobo? Porque, na verdade, a mãe está desaparecendo e logo reaparecendo. Imagine se você tivesse a capacidade de desaparecer momentaneamente da frente de alguém e logo reaparecer. Não seria divertido? Os bebês sempre reagem com alguma ansiedade ao desaparecimento da mãe e quase sempre reclamam quando ela o deixa, mesmo que seja por pouco tempo. É que o bebê tem um imenso apego à mãe e, ao vê-la desaparecer, tem um medo primitivo de perdê-la. Para o bebê, quando ele não pode ver a mãe, ela deixa de existir. É um raciocínio primitivo, mas é o único que ele tem no momento. Até o bebê perceber que a mãe tem uma existência permanente e concreta, mesmo quando não pode vê-la, passam-se meses. E até que adquire essa consciência, cada afastamento gera ansiedade e estresse. Brincar de esconde-esconde é uma das maneiras de fazer o bebê lidar com o anseio de separação, porque o intervalo entre desaparecer e reaparecer é curto. E, embora provoque ansiedade, ela logo é transformada em jogo, em prazer. O bebê acha doloroso ficar afastado da mãe, por isso ele chora, mas vai aprendendo a suportar o sofrimento e a aflição, porque a mãe sempre volta. No esconde-esconde, como volta com rapidez, a ausência passa a ser apenas um estímulo, uma provocação à sua tolerância. Se o desaparecimento é um problema tão grande para o bebê, como o esconde-esconde pode ser prazeroso e provocar risadas? Exatamente, porque a repetição dos movimentos deixa claro para o bebê que aquele desaparecimento é apenas um jogo e a pessoa perdida é recuperada com apenas uma pequena espera. A brincadeira permite transformar uma situação que na realidade é dolorosa numa experiência agradável. Deixar um recém-nascido ou mesmo um bebê maior em estresse constante é um perigo muito grande para a sua saúde. Mesmo crianças mais crescidas não podem suportar bem um estresse demorado e permanente. Isso pode até matar. Esse foi o resultado de um estudo do neurocientista Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, em 2000, repetido em 2010 com o mesmo resultado. O estresse contínuo provoca a liberação excessiva de hormônios chamados glicocorticoides, liberados por todos os mamíferos em momentos de extremo perigo. É um elemento de proteção física, só que em excesso começam por provocar a morte de células do cérebro, especialmente aquelas associadas à memória. Isso vai prejudicar o desenvolvimento mental da criança. Mantida a razão do estresse, outras células são atacadas, sempre em prejuízo da saúde da criança. Com o hipocampo atrofiado irreversivelmente, várias funções do organismo são prejudicadas, inclusive a digestão. O sistema imunológico entra em baixa e para de funcionar, deixando a criança pouco resistente às doenças. Há prejuízo permanente para o sistema reprodutor e para o cérebro. Bebês não podem ficar permanentemente expostos a ruído alto, a excesso de luz, a cheiros muito fortes, ao excesso de movimento em volta dele e às crises emocionais dos adultos. Bebê estressado é bebê estragado. Mesmo crianças maiores precisam viver em ambiente sadio, com boas condições de sono, sem estímulos excessivos para os seus sentidos, recebendo carinho, atenção e apoio para que se desenvolvam bem, livres de todo estresse. Amém.
A pesquisa ainda não é conclusiva e só termina em 2015, mas há forte suspeita de que assistir a filmes de violência põe em risco as crianças. Segundo o pesquisador americano Redford Williams, absolutamente todas as medidas de pressão dos voluntários que estão sendo acompanhados vendo filmes violentos na televisão ou no cinema estavam alteradas para cima. Também estava alterado para cima o nível dos hormônios ligados ao estresse. Todas as alterações perigosamente para cima, no dizer de Redford. A pesquisa continua, mas já permite informar que essas alterações, repetindo-se com frequência, certamente são um fator de risco para a saúde, que não pode e não deve ser desprezado. O Dr. Redford Williams quer saber qual a frequência máxima admissível para que uma criança assista a filmes violentos e faz uma revelação surpreendente. Boa parte das enxaquecas que afetam mulheres e jovens em todo o mundo podem ser resultado do estresse provocado por filmes violentos. Outra pesquisa, orientada pela filósofa americana Cicely Bock, professora em Harvard, afirma que os jogos eletrônicos e de computador podem viciar e que os viciados tornam-se dessensibilizados e agressivos. Segundo ela, há uma substancial perda de valores morais porque as crianças pequenas acreditam que as ações violentas são a solução para todos os conflitos. Diz a doutora Bock que os videogames tornam possível testemunhar e participar de ações violentas e brutais com distanciamento, sem envolvimento, é o que ela chama de violência virtual com realismo sádico. Pior, diz ela, é quando o irmão mais velho chama o mais novo com 6 anos e até mesmo menos para jogar. O impacto da violência na primeira infância pode determinar a formação de uma criança hostil e intolerante. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.